Olá pessoal, beleza? Prof. Ali aqui. Vamos para mais uma videoaula. A gente vai falar agora na aula 3 de Lei Orgânica. Lembrando que nas próximas aulas aí, a gente vai falar também de Estatuto dos Servidores. A gente vai falar da administração pública e do Poder Legislativo. Assuntos importantes demais. Eu trouxe o mais importante, óbvio, então é importante que você leia a Lei Orgânica também. Vamos lá? Já deixe seu like, isso é muito importante também, né? Mais uma coisa importante. E se inscreva no nosso canal se não é inscrito. Vamos lá então, pessoal. Ó, administração pública. O artigo 26, ele vai trazer um monte de incisos, né? E esses incisos são importantes, então vai lá e dá uma lida. Eu peguei aqui aquilo que mais cai em prova, aquilo que você tem que saber e bem bacana. Vamos lá, ó. A administração pública direta, indireta ou fundacional do município para. Professor, o que é administração pública direta? A administração pública direta é o próprio município, tá bom? É o próprio município. E indireta? Indireta são as entidades que o município cria, tá? Que o município cria, beleza? Quais são essas entidades? São quatro, né? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui repete fundação, tá? Mas a fundação também estaria na indireta. É que isso aqui é um texto bem antigo, tá bom? Então, é um texto constitucional isso aqui. Isso aqui é um texto que está lá na Constituição Federal. As leis orgânicas, né, o Poder Legislativo vai lá e pega da Constituição e cola aqui, né, copia e cola. Só que lá na Constituição houve uma alteração, e aqui não consta essa alteração, tá? Então, se você está estudando direito constitucional, certamente você vai sentir falta de um princípio aqui que está lá na Constituição Federal, que foi acrescentado em 98, tá bom? Com a emenda de 98. Vamos lá. Então, todo mundo da administração, isso aqui tudo é administração do município. Resumindo, tanto a direta, que é o próprio município, quanto a indireta, que são as entidades, que é a entidade aí, as entidades que o município cria, tá bom? Obedece aos princípios. Então, quais são os princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Dá uma ideia de limpe, tá? Limpe com P mudo. Show? Então, esses princípios são o quê? São norteadores. São coisinhas que o município vai buscar. Agir conforme a legalidade, ou seja, agir conforme a lei, com impessoalidade, ou seja, não dá margem para a pessoalidade. O que é ser impessoal? É tratar todo mundo igual. Né? Não pode ser pessoal. Tratar com privilégio algumas pessoas. Um exemplo de ser impessoal é abrir o concurso, é abrir uma licitação, né, para contratar com uma empresa, faz uma licitação, dá oportunidade para todas as empresas oferecerem as propostas, e não fazer, não comprar com um amiguinho ali que tem uma empresa, entendeu? Moralidade, só leve para a palavra moralidade, tá? Eu tenho um exemplo aqui, mas vai demorar muito até explicar. E publicidade, que as coisas têm que ser públicas, né? Exceto aquilo que tange a intimidade das pessoas, né? E a segurança do município. Isso não pode ser público. Entretanto, os outros têm que ser públicos. Por isso que quando vai fazer uma obra, tem lá o custo da obra, tudo bonitinho, tá? A licitação, o concurso, é tudo público, tá bom? Beleza? Então são os princípios que a administração pública do município tem que seguir. Beleza? O primeiro inciso vem falar o quê? Que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E que lei é essa? É o nosso estatuto, que a gente vai estudar mais à frente. Então, qualquer brasileiro é acessível a um concurso, tá? É acessível ao concurso. Qualquer brasileiro aí, ele pode preencher um cargo, tá? O estatuto vai dizer o quê? Ser maior de 18 anos, estar quite com as obrigações militares. Se for um cargo efetivo, tem que ser mediante concurso, que é um cargo a qual você almeja, tá bom? Tanto é que está falando aqui, ó, a investidura de cargo ou emprego, ou seja, investidura é o quê? Para você entrar em um cargo ou emprego público da administração direta, ou seja, do município, indireta, das entidades que o município cria, e fundacional, que também estaria na indireta, depende de aprovação prévia em concurso público. Então, se eu quero um cargo público, eu vou ter que fazer concurso público. Se eu quero um emprego público, eu vou ter que fazer o concurso público. O que seria um emprego público? Seria um cargo dentro de uma empresa pública. A gente chama de emprego público, tá bom? A gente não chama mais de cargo. Cargo público é só dentro do município.
e nas autarquias. Quando é empresa pública, eles têm empregos públicos. E o acesso a essas empresas, a esse emprego, é por meio de concurso. Um exemplo de empresa pública, pessoal, é na esfera da União, que é mais conhecido, tá? Na esfera federal, que é mais conhecido. Um exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica, tá? Tem uma sociedade de economia mista também, que é o Banco do Brasil. Perceba que quem trabalha lá é empregado público. Para você trabalhar no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, você tem que fazer concurso. Por quê? Porque os empregos públicos são você investidos aí mediante concurso. Show? Por isso que existe concurso para o Banco do Brasil e Caixa Econômica. É claro que eu dei exemplos de empresas estatais da União, mas o município pode criar uma empresa para ela. E aí, para acessar esse emprego público, vai ser por concurso. Bacana, né? Então, concurso público. Esse concurso, pessoal, ele pode ser só de prova. Sei lá, a prova vale 100, por exemplo, né? Exemplo hipotético. Show. Ou pode ser de provas e títulos. Sim, alguns cargos, além da prova, que vale 80, por exemplo, tem um título que vale 20, por exemplo. Exemplo hipotético, tá? Então, o título também conta como ponto, tá? Então, pode ser só prova, é só prova, não tem mais nada. Show. Ou pode ser prova mais título, tá? E aí, lembrando que isso aqui não é apenas para você ganhar mais pontos, tá? O que seria o título? O título seria uma pós-graduação que você tem, tá? Uma especialização, aí estão X pontos. Se for mestrado, é mais pontos. Se for doutorado, é mais pontos. E aí vai somando, tá bom? Beleza? É claro, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, que são os cargos de chefia. Esses cargos de comissão são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, para eu entrar num cargo público, eu preciso de concurso. Esta é a regra, exceto cargo-comissão. O que é cargo-comissão? São os cargos de chefes na prefeitura. O secretário, abaixo do secretário. São os chefes abaixo do secretário. O secretário é outro tipo de cargo, é cargo político, tá? Mas também são de livre nomeação e exoneração. Ou seja, o prefeito bota quem ele quiser, nomeia quem ele quiser e tira a hora que ele quiser, exonera a hora que ele quiser. Então, certamente, o seu chefe, você que da área administrativa principalmente, o seu chefe vai ser um comissionado. O concursado, ele pode ser comissionado? Pode, ele vai afastar do cargo dele, de concurso, né, que é o cargo efetivo, e vai exercer um cargo comissionado. Aí, se o prefeito quiser tirar ele, ele exonera ele e ele volta para o seu cargo de concurso. Tá bom? Show? Isso é importante para a gente pegar lá o Estatuto dos Servidores. Outra informação importante é que não vai ter limite de idade para inscrição em concurso público. Então, não existe limite máximo. Esta é a regra também, tá? Constituindo, entretanto, em requisitos de acessibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de permanência por 5 anos no efetivo exercício. Ou seja, não há limite de idade, mas você tem que ficar pelo menos 5 anos. Mas se não há limite de idade, que parâmetro tem esses 5 anos? O parâmetro é 70 anos de idade. Oi? Quando o servidor completa 70 anos de idade, ele vai ter a aposentadoria compulsória. Ele vai ser obrigado a se aposentar. Não tem para onde fugir. Mas, professor Alê, na esfera federal é outra coisa. Exato, na esfera federal é outro número, é outra idade, na verdade, tá? Mas, para fins de prova, 70 anos é a aposentadoria compulsória. Então, como você tem que ficar pelo menos 5 anos, deduz que até os 64 anos, por exemplo, ou 65 ali, você pode prestar um concurso e, né, e ser nomeado ali e exercer seu cargo, tá? Aí você vai ficar pelo menos 5 anos ali. Beleza? Show? Qualquer coisa você volta um pouquinho. Vamos que vamos. O prazo de validade do concurso público, isso que cai muito em prova, é de até 2 anos, tá? Essa validade do concurso público é o que, professor Alex? A validade do concurso público é o tempo que o município tem, a prefeitura tem, para chamar os aprovados dentro do número de vagas, tá? Ou até os excedentes, como muitas vezes chama. Show. Esse prazo, pessoal, esse prazo vai ser definido pelo edital do concurso. Então, você vai ver o edital do concurso, vai estar lá o prazo de validade, tá? Sim, porque aquele edital ele foi criado pela comissão do concurso, né? Que foi um grupinho aí de servidores que tem que fazer esse concurso, tá? É chamado para fazer esse concurso. Show. Essa comissão ela teve que olhar a lei orgânica e saber que até qual a validade o concurso pode ter. E essa comissão olhou e viu assim, ó, até 2 anos. Então pode ter um concurso de 1 ano? Pode.
De 1 ano e meio? Pode. De 2 anos? Pode. De 2 anos e meio? Não, é até 2 anos. Geralmente, o concurso tem validade de 2 anos mesmo, tá? O pessoal bota lá 2 anos. Mas pode ser até 2 anos, tá? Tem que saber que pode ser até. Para fins de prova, pode ser até 2 anos. Pode ser um concurso de 1 ano. Show. Prorrogável uma vez por igual período. Lembra que é prorrogável, ou seja, é uma faculdade. Não entendi, professor Lê. Quem vai decidir se vai prorrogar ou não é o prefeito. No caso do concurso da prefeitura, óbvio, né? Então, o concurso tem validade. Vamos supor que botaram 2 anos, que geralmente botam 2 anos, certo? Tá certo, até 2 anos tá certo. E o prefeito não quer prorrogar, acabou. Vai ter que chamar todo mundo nesses 2 anos. O prefeito vai prorrogar, geralmente prorroga, tá? Ele vai prorrogar uma única vez só e por igual período. Ou seja, se o concurso é de 2 anos, só pode ser prorrogado por mais dois. Professor Lê, fizeram um concurso de 1 ano, então só vai prorrogar por mais um, tá? O cargo em comissão e as funções de confiança. Cargo em comissão é um cargo de chefia. Função de confiança também é uma função de chefia. Qual a diferença? A diferença é que o cargo em comissão é um cargo que existe na estrutura administrativa. É um cargo lá que tem lá bonitinho, um cargo e todos os seus subordinados, todo mundo ali respeitando o chefe. Show. As funções não é um cargo propriamente dito. Ou seja, é um órgão que tem vários servidores. Show. E aí pega um desses servidores para exercer uma função de confiança, ou seja, para botar como chefe. Tá bom? Então não existe um cargo de chefe. Pega esse servidor e faz dele um chefe. Então ele exerce uma função de confiança, tá? Deve ser exercido preferencialmente, ou seja, tem que dar uma preferência por servidores ocupantes de cargo de carreira, que seria os concursados, tá bom? Ou seja, tá pedindo para dar uma preferência. Geralmente dá? Não, né? Assim, não há uma regra, tá? Entretanto, a lei orgânica diz que tem que dar uma preferência para os servidores já concursados para exercer esses cargos esse cargo em comissão ou essa função de confiança. Vamos lá. Professor Ali, o servidor ele pode se associar a sindicato? Pode. Tem vários professores que são sindicalizados, assim, são filiados a sindicatos. Tá bom? Show. Professor Ale, o servidor ele tem direito à greve? Tem o direito à greve e será exercido nos termos do limite definido em lei complementar federal. Ou seja, é uma lei federal que vai dizer como que vai ser feita essa greve. Esta lei federal nunca foi feita, tá? Então essa lei federal não existe. Entretanto, o servidor pode, sim, exercer, porque está escrito lá na Constituição Federal a mesma coisa que está escrito aqui, que tem direito à greve e que vai ser feita de acordo com a lei complementar federal, que até hoje nunca fizeram. Beleza? Mas pode fazer greve sim, pessoal. Aí como é que vai ser? Vai aplicar aos servidores a lei de greve da iniciativa privada, né? Do pessoal que não é servidor, porque existe essa lei. Aí vai aplicar lá, enquanto não tem uma lei própria para os servidores. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Ou seja, é vedado vincular ou equiparar vencimento. O que isso quer dizer? É muito óbvio também. Imagine tão bom seria, né, que os professores recebessem 80%, 90% do que ganha o vereador, do que ganha o prefeito, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu equiparei, eu vinculei uma remuneração, né? Remuneração seria o salário, tá, pessoal? Um salário ao outro. Não pode. Por quê? Porque pô, isso vai evitar aumento em cascata. Ou seja, se eu ficar vinculando todos os cargos, se eu quiser aumentar, igual eles aumentam, sei lá, 30% a remuneração dos vereadores, do prefeito, né? O que vai acontecer? Vai aumentar de todo mundo, porque todo mundo está vinculado ali à remuneração do prefeito, tá bom? Então não pode vincular. Eu equiparar um vencimento a outro. Vamos que vamos. Próximo. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, que vêm depois, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Não entendi nada, professor Lei. Fica tranquilo. Porque é o seguinte, eu não posso dar um acréscimo em cima de um outro acréscimo. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem chulo, bem hipotético para a gente pegar aqui. Vamos supor que você ganha R$ 2.000 por mês. Show. E aí, a cada 3 anos, você ganha mais 50%.
vamos botar 5 anos, né? Vamos botar. Não existe isso, pessoal. Existe sim o triênio, existe, né, o reajuste anual, mas eu estou dando um exemplo hipotético para você entender de um modo mais simples. Eu simplifico para ficar fácil de entender. Então, a cada 5 anos você ganha 50% de aumento. Então, passou 5 anos, você vai ganhar 50%, 2.000 mais 1.000. Você vai começar a ganhar 3.000. Vamos ignorar reajuste, nada disso. Ou mais 5 anos, você ganha mais 50. Então, você está com 10 anos, já ganhou 50. Dobrou nessa. Dobrou. Mais 50. Agora eu pergunto você, vai ser 50% de 3.000, que você já ganha, ou de 2.000? Sempre do valor base. Então, os acréscimos pecuniários, que é em dinheiro, perseguido do servidor, eles não podem ser acumulados para fins de concessão anteriores ou concessão de depois, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Tá? Então, aqui no caso, eu estaria botando 50% dos 50% já do aumento, então vai ser sempre relacionado a 2.000, que seria o vencimento base. Eu estou ignorando aqui reajuste, estou ignorando tudo, tá? Só para você ter uma noção. Porque se fosse de 3.000, seria 1.500, mas é como de 2.000, você vai ganhar mais 1.000, certo? Você não vai ganhar mais 1.500. Porque se fosse 50% de 3.000, seria 1.500, você vai ganhar R$ 500 a mais. Tá? Não pode. Então, professor, não pode ser juros sobre juros, grosso modo. Isso, exatamente isso, né? Grosso modo seria mais ou menos isso, né? Não tem nada a ver com juros, mas a gente. Isso aqui é muito o que acontece em juros compostos, né? Para quem é da área aí, tá bom? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ponto. É isso que você tem que saber. Que não pode acumular cargo público. Então, eu não posso ser concursado, ter 2 concursos, fazer 2 concursos, passar e exercer 2 cargos. Não posso. Agora, tem exceções, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, primeira coisa, tem que ter compatibilidade de horário. Tem que ter horário compatível. Nesses cargos aqui, quais são? 2 cargos de professor. Então, considerado de especialista em educação. Então, o professor, ele pode acumular, tá? Então, eu posso fazer um concurso para professor, passar, tomei posse, bonitinho, beleza, e faço outro concurso. Se tiver compatibilidade de horário, eu vou exercer os 2 cargos de professor. E não importa se é no mesmo município, eu falei, tanto faz. No mesmo município, município vizinho, no estado, na União, tanto faz. 2 no máximo, você pode acumular se houver compatibilidade de horário. Outra permissão, se houver compatibilidade de horário, é professor com técnico ou científico, tá? Lembrando que esse técnico científico aqui é da área da educação, não é qualquer técnico, é qualquer científico, tá? Não é o técnico judiciário que trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não, é o técnico na área da educação e cientista. Isso é muito óbvio, é só lembrar da faculdade. Às vezes o cara é professor da faculdade, concursado, faculdade pública, óbvio, né? Universidade pública, concursado, e aí ele fez para cientista da universidade. E ele pode, se tiver compatibilidade de horário, entendeu? Ou então técnico na área educacional, pode, se tiver compatibilidade de horário, tá? E por último aqui, ó, 2 cargos privativos de médico, tá? Então, médico também pode acumular. Pessoal, essa parte aqui veio no texto original da Constituição Federal, e a lei orgânica foi lá e pegou, né? O pessoal legislativo foi lá e pegou para montar a lei orgânica. Só que a Constituição Federal foi atualizada e já botou aqui profissionais da saúde. Então, na verdade, hoje, segundo a Constituição Federal, todos os profissionais de saúde podem acumular 2 cargos, tá? Enfermeiro, e não vou falar o nome, senão vai complicar tudo. Então, são vários cargos profissionais de saúde que podem acumular, não somente o médico. Para fins de prova, de lei orgânica, se perguntar aqui, médico, tá certo, porque é o que está escrito aqui. Foi a lei orgânica que a banca deixou para gente, tá? Mas, na realidade, são todos profissionais de saúde, tá bom? São 2 cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, top? Beleza, então o médico poderia acumular, sim, ter 2 matrículas, 2 concursos, passar, pode ser. Show? Se houver compatibilidade de horário. Continuamos. Lembrando que a proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria. Para aqui. Então, se eu estou aposentado, servidor público, me aposentei, e aí eu presto concurso, passo. Posso? Posso. Por quê? Porque a acumulação, a aposentadoria não conta, tá? É como se eu, porque eu não trabalho, na verdade, o aposentado ele não trabalha, né? Então eu posso prestar um concurso, passar de boa, mesmo que não seja aqueles cargos ali.
mas se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Todos esses nomes aqui fazem parte da administração indireta, ou seja, essas proibições abrangem também a administração indireta, caso o município crie uma empresa pública, sociedade de economia mista, fundações, autarquia. Toda vez que fala administração indireta, são essas entidades aqui, ó, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, tá bom? Beleza? Vamos continuar. Então, o município pode criar qualquer uma daqui. Isso. Cada uma aqui tem uma função, tá, pessoal? Beleza. Do controle administrativo, isso aqui é uma coisa bem simples que você tem que levar para a prova. Primeiro, o controle dos atos administrativos do município, vai ser tipo um controle dos atos do município, será exercido por quem? Pelo Poder Legislativo, que é a Câmara. O Ministério Público também vai ficar de olho, né? Ver se há uma improbidade administrativa, um crime contra a administração pública, né? Corrupção, o Ministério Público sempre fica de olho também. A sociedade, pelo menos deveria, e pela própria administração, né? Dentro da prefeitura, tem lá uma controladoria que vai controlar ali, ver o orçamento bonitinho. E no que couber, pelo Conselho Estadual de Contas do município, né? Tem um Conselho Estadual de Contas do município que também vai ficar de olho, tá? Isso aqui é só para saber quem é que vai fazer as vezes aqui. Então, perceba que é mais o pessoal da fiscalização mesmo. Ó, Poder Legislativo, a Câmara, ela fiscaliza, o Ministério Público fiscaliza também. Sociedade, deveria, né? Mas temos ONGs aí que faz parte da sociedade que fiscaliza de fato. A própria administração, ela tem uns órgãos dentro dela e o Conselho Estadual de Contas do município. Beleza? Esses que fazem o controle administrativo. Vamos que vamos. Agora a gente falar do Poder Legislativo, pessoal, que é um outro tema. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, isso a gente já sabe. Cada legislatura tem a duração de 4 anos, a gente já sabe também. Porque o prefeito e os vereadores, vamos falar dos vereadores, né, que está direto ao assunto aqui, eles são eleitos para uma legislatura, ou seja, 4 anos. Né? Uma dúzia, 12 ovos, né? Uma dúzia ou 12 ovos é a mesma coisa. Então, 4 anos, uma legislatura é a mesma coisa. Agora, preste atenção, correspondente, cada ano, uma sessão legislativa. Então, uma sessão legislativa é igual a um ano, tá? Isso caiu em prova uma vez. Quantos anos uma sessão legislativa corresponde ao quê? 1 ano, 2 anos, 4? Muita gente marcou 4 anos. Não, 4 anos é uma legislatura. Uma sessão é 1 ano, tá? Show. A Câmara Municipal vai se compor de vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Não é o majoritário. O majoritário é o caso do prefeito. Quem ganha mais votos entra. Simples assim. Bem tranquilo. O sistema proporcional tem a ver com o quê? Tem a ver com legenda, uma coisa só. E aí, para explicar, é muita coisa. Enfim, só lembra que é sistema proporcional. Por isso que muitas vezes o vereador teve 1.000 votos, mas o outro teve 900. O de 900 entrou, o de 1.000 não entrou. Como é que pode um negócio desse, professor? Cara, o sistema proporcional é assim que funciona, tá bom? Como representante do povo, então o vereador ele é representante do povo, a gente já sabe disso também. Com um mandato de 4 anos, a gente já sabe disso, ou uma legislatura. Artigo 42 despenca em prova, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Já teve várias leis orgânicas, eu dou aula sobre isso aqui, e comentei sobre a reunião anual da Câmara. Pessoal, a lei orgânica tem que ser aquela que a banca disponibilizou, beleza? Tem que ser aquela. Pode ser que a lei orgânica está aí na sua mão aí, impressa, que você comprou numa banquinha de jornal ou comprou online. Pode ser que esta lei orgânica esteja mais atualizada ou até menos atualizada. Então o número vai ser diferente, tá? Então, qual que está certo, professor? O mais atualizado? O mais atualizado está certo, é o mais atualizado? Não. O que está certo para fim de prova é o que a banca disponibilizou no site, que é esta aqui. Tá? Então toma cuidado que eu vejo isso direto. Não, tá errado, professor Alê. Mudou aí, eu era. Porque isso aqui muda, né? Isso aqui é uma coisa só, muda direto. Tá? Tanto é que mudou aqui em 2013. Tem uma emenda lei orgânica em 2013. Professor Alê, a minha já está com emenda lei orgânica 2020, 2019. Tá, você tem que levar em consideração o que a banca disponibilizou, que é isso aqui. Vamos lá. A Câmara Municipal ela vai se reunir todos os anos, ordinariamente. Ou seja, ordinariamente quer dizer que já tem data bonitinho ali, tá? Não é extraordinário. Extraordinário seria o quê? Seria, de repente, uma convocação correndo às pressas, no domingo. Aqui é ordinário. É no dia de semana tal, bonitinho. Show. Do dia... Bom,
Para gravar isso aqui, do dia 15 de fevereiro a 30 de junho, do dia 1º de agosto a 15 de dezembro. Para gravar isso aqui, eu uso o macete que é batata. É do dia 15 ao dia 15. E não trabalha nos meses de férias escolares. Acabou. Resolveu. Lembra das férias escolares? Você que tem filho, ou você que trabalha na escola, ou você que vai pretender trabalhar, ou você, né, o seu sobrinho lá, alguém que estuda. Sim. Não tem as férias de julho e de janeiro e de junho. Janeiro e julho? Tem janeiro e julho, né? Julho é metade, janeiro é inteiro. Aqui não importa. Não, a Câmara não funciona. A Câmara é uma criança, não funciona nem em janeiro nem em julho, que são as férias escolares. Se é de 15 a 15, você vai pensar, professor Ali, se é de 15 a 15, é de 15 de janeiro, tá? A 15 de dezembro. Não, mas espera aí, meu amigo, eu falei que não trabalha nas férias escolares. E é verdade, então janeiro não trabalha. Então pulo para fevereiro, né? Isso, 15 de fevereiro a 15 de dezembro. Sim, mas você faltou um detalhe. O quê? Não trabalha nas férias escolares. Ah, julho tem férias também, então não trabalha julho. Isso. Então vai 15 de fevereiro até o último dia, que é 30 de junho. Show! E aí volta dia 1º de agosto. Exatamente. É aqui. Bonitinho. Viu? Entendeu? Qualquer coisa você volta aqui pra gente pegar de novo. Então, esse aqui cai em prova demais. É só você lembrar que é de 15 a 15 e não trabalha nos meses de férias escolares. A Câmara vai se reunir ainda, além da sessão ordinária, então tem uma sessão ordinária, que ocorre onde? Que ocorre nessas datas que eu acabei de falar para vocês. Aí, lá no regimento interno da Câmara, que é a lei interna da Câmara, vai estar bonitinho o horário, tem um que é terça e quinta, enfim, tem bonitinho lá, tá? Show, você não precisa saber, não. Esta é a ordinária, show. Mas ainda tem outras sessões, ou seja, outras reuniões. Tem as sessões extraordinárias. Como que funciona a sessão extraordinária? Aquela sessão que ocorre de repente. Como assim, professor Ali? Em janeiro, por exemplo, eles não trabalham. Mas vamos supor que aconteceu uma calamidade pública, precisa aprovar mais orçamento para a prefeitura gastar. Vai ter que convocar uma sessão extraordinária. Então, eles são convocados extraordinariamente só para aquilo. Então, é uma convocação às pressas, né? Isso. E a sessão solene. Sessão solene são solenidades, né? Sessões para homenagear alguém. É uma sessão solene, tá bom? Show? Na forma e nos casos previstos no regimento interno. Regimento interno é a lei interna da Câmara que vai dizer mais informações sobre isso, tá? Lembrando que as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, tá bom, pessoal? Então, sempre a maioria vence. Só que temos exceções, inclusive a votação da emenda à lei orgânica, para emendar uma lei orgânica, a votação é diferente, não é em maioria, mais, é 2/3, tá? Mas, de modo geral, vai ser sempre pela maioria. Tem presente também a maioria dos membros, né? Então, a gente tem lá uma quantidade de vereadores e lá presente a maioria dos membros. A lei orgânica ela não traz a quantidade de vereadores, mas ela traz um monte de número lá, né? Mas ela não traz especificamente a quantidade de vereadores. Salvo disposição contrária prevista na Constituição Federal e nesta lei orgânica. E tem várias disposições em contrários aqui, que não vai ser maioria, vai ser mais que a maioria, por exemplo. A emenda à lei orgânica. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária, né? Projeto de lei orçamentária, que é a LOA, né? A lei orçamentária nova. Como assim, professor Ale? Vocês lembram, vocês lembram que existem 3 leis orçamentárias, praticamente dito, né? PPA, a lei a LOA e a LDO, tá? São leis orçamentárias. Pessoal, a principal aqui é a lei orçamentária. Vou botar aqui, projeto de lei orçamentária, acabou. Vou botar aqui que é mais fácil. Esse projeto de lei orçamentária, como é que funciona? A prefeitura, o prefeito manda para a Câmara para votação, para gastar no ano que vem. Então, veja que é tão importante isso, porque como é que ele vai gastar no ano que vem? O quanto ele vai receber, vai gastar ali, se não for aprovada a lei. Então, ele manda para a Câmara para aprovar. Então, a sessão ordinária não será interrompida sem a deliberação desse projeto. Ou seja, eles vão continuar debatendo esse projeto e não vão poder parar até aprovar esse projeto. Por quê? Porque precisa, o município precisa gastar, saber quanto ele vai gastar no ano que vem, tá bom? Poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto. A regra é que as sessões, as reuniões, né, elas ocorram, né, dentro da Câmara. Isso é fato. A não ser em casos muito específicos que pode ser fora da Câmara, né, em caso de não poder entrar na Câmara por algum motivo muito relevante. Show. Mas tem sessões que podem ser fora, e elas podem ser fora independente de qualquer coisa. As únicas sessões que podem ser fora, independente de qualquer coisa, são as sessões solenes.
como havia dito, é uma solenidade. É para homenagear alguém, por exemplo. Aquelas homenagens, né, que dão a certas pessoas. Então, isso tudo. A sessão solene ela pode ser fora do recinto da Câmara, tá? É a única sessão que pode. As outras não podem, exceto em coisas muito específicas. As sessões serão públicas. Então, você pode ir lá e assistir uma sessão na Câmara. Perfeito, professor. É coisa boa, né? Muito bom mesmo. Agora, pode haver uma sessão secreta? Pode, pessoal. Só que para ter uma sessão secreta é uma votação muito difícil, porque olha só, salvo deliberação, ou seja, votação em contrário de 2/3 dos vereadores. 2/3 é uma votação difícil. Então, por 2/3 eu consigo ter uma sessão secreta. Agora, tem que ser adotada em razão de motivo relevante, tá? Então, geralmente, a cassação dos amiguinhos lá, de algum vereador, geralmente é sessão secreta, tá? Só pra você ter uma ideia. Beleza? Mas vamos supor que seja por algum motivo. Vamos supor que o vereador foi pego numa situação muito constrangedora, e aí vai ser secreto ali as sessões, para não as pessoas não irem lá zoar eles, enfim, para não, né, não criticar eles, sei lá. Mas veja que a regra é que seja pública. As sessões somente serão abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros. Isso aqui, pessoal, é para você ter uma sessão, tá? 1/3 dos membros dos vereadores tem que vir para ter uma sessão, para ter uma reunião. Caso contrário, não vai ter reunião, não vai debater nada. Então tem que ter no mínimo, tem que estar presente no mínimo 1/3. É menos que a metade, né? É menos que a metade, né? Para que os vereadores não vão, tem que ter 1/3 para funcionar a Câmara. Se não tem 1/3, vai no outro dia a sessão, tá? Pessoal, chegamos ao fim. Isso aqui é mais decoreba, eu sei, tá? Mas perceba que tem coisas que é muito importante. Por exemplo, a sessão tem que ser pública, isso é muito importante. Então, para ter uma sessão secreta, tem que ser 2/3, é uma votação muito mais difícil. Muito obrigado por tudo. Adquira as 150 questões de lei orgânica e estatuto dos servidores. Eu juntei tudo, tá? Então, são 75 de cada, vamos dizer assim. Mas são mais, na verdade. Vão ser mais de 150 questões. Todas as questões são corrigidas em vídeo. Professor, olha, eu quero o PDF para ver. Todas as questões têm o PDF comentado e o PDF meio simulado, né, que é o PDF sem comentário, para você praticar. Então adquira, que vale muito a pena e vai te ajudar demais. Este slide, que é um resumão, então você tem que ler a lei orgânica, tá? Vai estar disponível lá também para download lá no quando você adquirir as questões, tá bom? Professor, eu não posso adquirir as questões agora, então tira o print, então eu abro a tela o tempo todo, você tirar um print, vai salvando aí, ou então você mesmo faz a sua anotação, é importante. E vamos para o próximo bloco, próximas questões, próxima aula, aula 4. Até a próxima. Tchau, tchau.